Estamos iniciando mais uma live sobre como é ter um reumatismo, uma doença crônica, um sofrimento crônico para muitas pessoas, inclusive. E na oportunidade de hoje, vamos falar sobre espondilite anquilosante. Como é ter a espondilite, desde os sintomas da sacroileite, os sintomas das juntas, e como se dá a evolução, tratamento, quais são as dificuldades do ponto de vista do paciente. Para melhor situá-los, vamos conversar rapidamente sobre a situação da espondiloartropatia soronegativa, que vocês veem aqui. Esse é um tipo de reumatismo, um grupo, na verdade, de inflamações que acontecem ao longo da coluna. Não se assustem com o nome feio, comprido. Vamos debulhar o que está escrito aqui. Espondilo significa as vértebras, a coluna. Artros significa as juntas, no caso da coluna. E patos, patias, na derivação do português, significa doença. Então, é a doença das juntas da coluna. Por que é soronegativa? Essa classificação é clássica hoje na reumatologia e indica que o exame de fator reumatoide é negativo. O exame de fator reumatoide costuma ser positivo em altos títulos na artrite reumatoide, mas em várias outras doenças também pode aparecer esse exame. No caso deste grupo aqui, este exame é caracteristicamente negativo. Isto ajuda o médico também no diagnóstico, é claro. Mas aqui vocês veem, então, quais são as doenças que estão catalogadas nesse grupo. A primeira delas, mais importante, a espondilite anquilosante, nosso tema de hoje. A segunda, a artrite da psoríase. Sim, a psoríase de pele pode se acompanhar em até 1/3 dos casos com artrite. E as artrites reativas, assim chamadas. Antigamente se chamava síndrome de Reiter. Perdeu o nome dessa pessoa aqui que descreveu, este médico alemão que descreveu esse grupo de artrites há muitas décadas atrás. Então, essas artrites reativas são aquelas que acontecem como uma reação a alguma infecção prévia. Muitas vezes pode ser uma infecção genital ou pode ser uma infecção intestinal. Então, alguns dias, poucas semanas após um episódio de diarreia, por exemplo, a pessoa desenvolve uma artrite bem característica. Por último, as doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que serão temas também, todas as doenças desse grupo, de novas lives com pacientes que nós estaremos convidando e que nos darão o seu testemunho de como realmente as coisas funcionam. Muito bem, hoje temos como convidada uma pessoa muito especial, a Luciana De Brito, que está disponível para nos contar sua odisseia pessoal. A Luciana é bacharel em Direito, ela está aposentada do TRF4, o Tribunal Regional Federal 4, da 4ª Região, situado em Porto Alegre, no sul do Brasil, portanto. Ela apresenta queixas há 14 anos já, de artrite, e foi diagnosticada com espondilite anquilosante em torno de 7 anos atrás. Luciana, prazer estar contigo. Boa noite, doutor. Meu agradecimento inicial, e eu deixo a palavra contigo para dar-nos um testemunho inicial sobre a tua história pessoal, a tua trajetória com a espondilite. Sim, boa noite, doutor. Um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada pelo convite, poder contribuir nesse momento com informações para que os pacientes consigam, né, ter uma melhor elucidação sobre essa doença, que todo mundo costuma me dizer que tem um nome muito feio, né? Enfim, a minha história começou há 14 anos atrás, em 2006, quando eu subitamente amanheci após um estresse emocional com a minha filha pequena, com muita dor em algumas articulações grandes do corpo, como cotovelos e joelhos, né?
e acometida só de um lado do corpo. Muito estranhamente, com dor, com edema, eu me assustei, pensei, meu Deus, que me machuquei na academia, subi uma escada, enfim, fiz força. Eu tinha apenas 38 anos naquela época. E recordo de ter imediatamente procurado um atendimento ortopédico, né? Essas clínicas emergenciais. O médico não gostou do que viu, porque os edemas eram muito grandes em joelho e cotovelo, e me disse, assim, de uma forma bem seca na época, que eu deveria procurar um reumatologista. Eu me assustei, porque para mim, reumatologista era para atendimento geriátrico, né? A gente não tem, o leigo não tem o conhecimento. Então, tentei telefonar através do meu plano de saúde, consegui uma consulta para alguns dias depois. Aliás, recordo que não foi uma consulta muito fácil de conseguir, doutor Carlos. Eu tinha dor, eu tinha dificuldade de caminhar, com o joelho muito inchado, com vermelhidão, calor, todas as características de uma artrite, né? E quando eu fui atendida pelo reumatologista, o primeiro de uma série de médicos que eu procurei, eu de cara ouvi que eu certamente, né, ou seja, sem sombra de dúvida, era portadora de um reumatismo. Agora, qual dependeria de diversos exames, né? Saí do consultório desanimada, chorando, num susto muito grande, né? Porque eu já não estava, eu estava já de muleta, assim, com uma bengala para caminhar, porque eu não apoiava o pé esquerdo, né? E recordo de ter ido direto para o laboratório tentar coletar os exames o mais rápido possível. É muito chocante para uma pessoa, né, relativamente jovem, com 30 e poucos anos, receber um diagnóstico de um reumatismo. Mesmo ainda inespecífico, né? Mas o ambiente da reumatologia em si é assustador. Demorou um bom tempo para os exames ficarem prontos, coletar, enfim, para eu finalmente ter um diagnóstico inicial de artrite. Obrigado pela parte que me toca como reumatologista. É bastante complicado, né? Mas eu te entendo perfeitamente. Sim, e daí o que aconteceu na sequência foi uma série de dúvidas, né, que eu não consegui resolver na minha primeira consulta com o meu primeiro reumatologista. Acabei procurando um segundo médico, que também não soube me conduzir, assim, a um diagnóstico correto, né. A gente, como paciente, quer receber um diagnóstico imediato. Você tem isso, você tem aquilo, tem que tratar dessa ou daquela forma. Então, eu ainda fui para um terceiro reumatologista, que seria o meu quarto médico, numa sequência de 40, 50 dias, com dor, sem resolver o problema, né? Sem regredir a sintomatologia. E no meu quarto médico, então, eu finalmente consegui um pouco de alívio de ter um diagnóstico inicial, né? Que foi artrite inespecífica. Né, artrite, oligoartrite. Né? E eu recordo que em 2000... Só esclarecendo, desculpe o gancho, só para o pessoal poder entender, Luciana, eu sei que estás bem a par da terminologia médica mesmo. A oligoartrite significa 4 ou menos articulações acometidas. No caso, pelo que falaste, tinhas alguma coisa nas pernas, ou numa perna e no cotovelo, é isso? Eu tinha joelho esquerdo, cotovelo esquerdo, punho e um dedo da mão esquerda, tudo do mesmo lado, né? Perfeito. Então, 4 articulações acometidas naquele momento, e o médico falou que era inespecífico, ou seja, não tinha ainda um diagnóstico definitivo, que é algo muito comum na reumatologia, as pessoas começarem com sintomas e às vezes os médicos não conseguem, de fato, fazer o diagnóstico naquele primeiro momento. Exatamente. Perfeito, doutora. Então, o meu caminho já estava, assim, entrando no terceiro mês, né, de dor, de, assim, dificuldade de movimentos, né, de pegar coisas com a mão esquerda, de me apoiar, o meu cotovelo não esticava mais meu braço, não fazia mais o movimento inteiro, né, de esticar. E eu recordo que aí foi que no terceiro mês que eu comecei a tomar medicação, né, a medicação
anti-inflamatória para artrite inespecífica, em princípio, né? E continuei fazendo uma bateria de exames que demoram, alguns exames na época, imagina, há 14 anos atrás, alguns exames foram para fora do Brasil, né? A pedido esse meu último reumatologista, com quem, então, graças a Deus, permaneci muitos anos. Nesse intervalo de tempo, então, inicial, estava com esses anti-inflamatórios mais comuns, assim, tipo Sim. Voltaren, indometacina, algo desse tipo? Me recordo que eram anti-inflamatórios bem comuns, mas eu não vou saber repetir agora os nomes. Era alguma coisa como hoje a gente toma, né? Talvez... E tinhas alguma melhora com esses remédios? Nada, zero. Nenhum remédio anti-inflamatório comum diminuía nem 1% da dor que eu tinha e nem reduzia os edemas, que era o que atrapalhava muito, porque não era possível dobrar um joelho, abaixar, me vestir, calçar um sapato com o joelho extremamente edemizado, né? Com muito inchaço, muito líquido ali. E nessa época, como é que estava a situação de trabalho e a situação na família, então, com tanta dificuldade? A minha família é muito assustada. Eu tinha uma filha pequena, com 6, 7 anos de idade, e minha mãe também muito assustada, porque ninguém tinha reumatismos na família. Foi uma das coisas que me foi perguntada, né? Não tinha conhecimento de ninguém, em nenhuma família, nem do meu pai, nem da minha mãe. Então, ficou complicado, né, para as pessoas entenderem como, de repente, subitamente, eu acordei cheia de edemas, né, nas articulações. No segundo momento, me foi prescrito os anti-inflamatórios, as cortisonas, né, os corticosteroides. Então, comecei a tomar uma dose média, que deu um pouco de alívio nas dores, né. Foi bem dividida a medicação durante o dia, eu tomava em 2 doses. Isso eu recordo que foi uma das poucas coisas que me deu um pouco de alívio, mas não reduzia o edema e nem, assim, a incapacidade, né? Só tirava um pouquinho da dor. Em vista disso, o médico reumatologista que passou a me atender sugeriu que eu fizesse, então, uma terceira tentativa com hidroxicloroquina, que seria uma medicação indicada caso eu tivesse uma artrite reumatoide em andamento, né? Então, eu iniciei doses adequadas na época, se eu não me engano, 800 miligramas por dia de hidroxicloroquina. Tomei por cerca de 4 meses, né, doutor? Então, só para deixar claro, a hidroxicloroquina naquele momento foi na tentativa de controlar melhor as inflamações, que é um agente imunomodulador, ele modula a inflamação dessas artrites inflamatórias, né? Que até esse momento que nós estamos conversando não estava na coluna, né? Estava só na parte periférica. Não. O meu único problema eram articulações periféricas. Motivo pelo qual a suspeita inicial do reumatologista é que eu estivesse no curso de fechar possivelmente um diagnóstico de artrite reumatoide. Perfeito. O que impedia, naquele momento, esse diagnóstico, né? E o senhor deve imaginar isso melhor do que ninguém. O fato de que eu não tinha artrites dos dois lados do corpo simétricas, né? A artrite reumatoide tem um padrão simétrico. 2 joelhos, direito e esquerdo, 2 cotovelos, direito e esquerdo, né? As 2 mãos. Eu não tinha, eu só tinha acometimentos em um lado do corpo, o que acabou afastando a hipótese, né, de uma artrite reumatoide, até porque o meu fator reumatoide era negativo também. Né? Certo, perfeito. Então, aqui só também um pequeno parênteses, Luciana, 15% das artrites reumatoides têm o fator reumatoide negativo. Essa é uma média, assim, das várias populações. Então, isso demonstra a dificuldade que muitas vezes o reumatologista tem nos quadros iniciais, às vezes por muitos meses, de chegar no diagnóstico definitivo, e é importante as pessoas se darem conta disso e não desistirem, né, de procurar, de ir no médico, conversar com o médico. Não, doutor Carlos, uma coisa em reumatismos deve ficar, assim, sedimentada na cabeça de qualquer pessoa que receba um diagnóstico. Desistir não é uma opção. Não é. Nós não podemos desistir, porque ali na frente existe uma solução. Ali na frente existe ciência, existe tecnologia, existe um alívio,
mas a gente vai ter que continuar buscando até que a gente alcance, certo? Porque também a doença, o curso da doença, às vezes é longo para que feche completamente um diagnóstico. E eu aprendi isso com esses 14 anos, né, na minha pele, sabendo que eu tive que me readaptar e entender um reumatismo, né? E se eu puder dizer que viver com um diagnóstico de reumatismo é conviver com o desafio diário de controlar dores e possíveis né, degenerações, é conseguir deter essas degenerações controlando a dor. Então, esse é o nosso desafio. Eu acredito que várias doenças que cursam com dor passam por esse critério, né? Sem dúvida. Luciana, nós estávamos, então, na cloroquina. No caso da hidroxicloroquina, dissesse que usaste 4 meses e não teve nenhum benefício nesses 4 meses. Diante da ineficácia do medicamento para controlar tanto os edemas como a dor, né, bastante forte, principalmente de manhã, com rigidez absurda para mexer essas articulações acometidas, né? O meu médico reumatologista, então, já em 2007, por volta de maio, abril, me sugeriu que eu utilizasse, então, o próximo medicamento na linha, né, de ataque de um reumatismo inicial, que foi o metotrexato, né? Conhecido metotrexato, que tem sucesso em diversas artrites, né? Eu conheço muita gente que trata artrite com metotrexato há muitos anos, 8, 10 anos, com sucesso no controle, né? E então fui convencida, embora muita resistência eu tive com relação a essa medicação, medo do que eu ouvia, das pesquisas que eu fiz, né? Mas fui convencida de que eu deveria passar por essa experiência. Então, iniciamos o metotrexato, né, nas doses adequadas, que eu também não vou me recordar, mas me recordo que era 1 vez por semana. E na 4ª semana, eu tive um colapso de fígado, né, com o metotrexato. Eu tive uma crise de dor muito grande, precisei de atendimento, e eu até estava fora de Porto Alegre, precisei de atendimento médico fora daqui, e concluiu-se que eu não poderia continuar sob risco de, né, danificar meu fígado. Eu estava com um problema no fígado pelo medicamento. Então, foram 4 semanas que o meu organismo suportou essa medicação. Em vista disso, suspendemos, né? E voltamos à estaca zero. Não tive sucesso com anti-inflamatórios comuns, não tive sucesso com os corticosteroides e não tive sucesso com hidroxicloroquina e metotrexato. E aí, o que eu deveria fazer, né? Para onde correr? Então, voltei ao meu reumatologista, que sugeriu que eu iniciasse o processo de busca pelo remédio imunobiológico. E aí começa uma outra vida, né, doutor Carlos? Aí eu considero um marco na história de qualquer pessoa com reumatismo ter a oportunidade e ter um médico que prescreva e acompanhe o tratamento com imunobiológicos. Eu posso te dar o testemunho. É verdade, tens toda a razão. Eu posso te dar o testemunho como reumatologista clínico que a história moderna da reumatologia é antes e depois do advento dos remédios biológicos. Inclusive, eu coloquei aqui no canal do YouTube um vídeo sobre o histórico dos biológicos, de tão importante que eles são, né? Então, eu convido o pessoal a dar uma olhada nesse vídeo, porque ele é, de fato, eu acho muito importante. Os biológicos entraram na reumatologia, só para situar, no final de 1998, antes do ano 2000. Tá, perfeito, doutor. E eu sou grata a esses cientistas, a esses médicos que se dedicaram, porque apesar de eu conhecer um percentual de pessoas que não respondeu aos biológicos, isso é possível, né? Infelizmente, ainda não conseguimos 100% da população artrítica, espondilítica, enfim, reumática, respondendo a esses remédios maravilhosos. Existe, sim, para muita gente, esse alívio,
esse amparo, né, para controle dessas doenças, que em geral são doenças crônicas, degenerativas, com curso de dor, com possíveis sequelas, né, no futuro de degeneração. Então, quanto mais cedo a gente consegue tratar, quanto mais cedo o imunobiológico controla a doença, né, e a gente sabe que controla porque os sintomas são cessados, melhor para o paciente no futuro, melhor vida, melhor futuro, melhor, sabe, esperança. Então, fico feliz que eu sei que a ciência continua estudando novas medicações que alcancem um número maior de pacientes, mas realmente, posso dizer do ponto de vista do paciente que a minha vida mudou a partir do imunobiológico, né? Me foi receitado há exatos 14 anos atrás. Há 14 anos? 13 anos, porque foi em setembro de 2007 a minha primeira dose. E desde lá nunca mais parei os biológicos. Troquei, mas não parei. Perfeito, perfeito. E, assim, o que muda na vida da pessoa tendo esse diagnóstico de espondilite, sendo taxado como uma espondilítica? A vida se divide em antes e depois do diagnóstico, né, doutor? Porque o paciente passa a conviver com o desafio de diariamente controlar a dor, diariamente se cuidar, se autoconhecer, para não deixar que a doença ative, né, se torne ativa a ponto de danificar as estruturas da coluna e do quadril, né? Em geral, a espondilite anquilosante é uma doença que traz muita dor de quadril, né? Inclusive com situações, como é que a gente pode dizer, subjacentes, que são bursites de quadril, né? A gente tem aquela questão toda de dores musculares e tendinosas, né? Na região glútea. Tudo isso faz parte de alguns acometimentos em torno da espondilite, que a gente precisa lidar com isso, né? E diminuir esses acometimentos. Então, eu acho que o que muda a partir de um diagnóstico de espondilite é aceitar o desafio de tratar todo dia, de viver com ele, acordar e deitar sabendo que essa doença é uma doença que não tem uma cura conhecida e que precisa ser tratada de todas as formas, com uma boa alimentação, com exercício, com uma cabeça, né, com o menor estresse possível, emocional e psicológico. Sei que é impossível viver sem estresse no mundo e no Brasil de hoje, mas é possível melhorar, sempre é possível, né? Então, a parte emocional é fundamental, então, pelo com que você está certeza. dizendo, e talvez a pessoa precise, inclusive, de algum amparo profissional na área em alguns momentos, é isso? Eu diria que a partir do diagnóstico seria, assim, quase que fatal ter um acompanhamento psicológico, doutor Carlos, porque a gente precisa compreender que a vida mudou, né? Não necessariamente para pior, mas mudou porque o desafio é diário, né? É diário psicologicamente falando, inclusive, e fisicamente falando, porque os remédios, mesmo o imunobiológico, em algum momento ele pode não ter 100% da eficácia e algumas dores, assim, ainda resistentes permanecerem. Então, o bom é que ele tivesse sempre 100% de alcance em reduzir a dor e a atividade da doença. Mas nem sempre acontece. Quando isso acontece e a gente volta a ter algum acometimento da doença, é preciso ter resistência psicoemocional, é preciso estar preparado para isso. E às vezes a gente não está, né? Às vezes o paciente acha que tomou o remédio, melhorou e nunca mais vai ter nenhuma dor. E não é assim. Então, não é um pessimismo, é viver na realidade de ter um diagnóstico. E por isso o desafio é diário, né? Para que a gente não perca de vista que a gente precisa se cuidar e ter paciência consigo mesma, ter paciência com os eventuais desconfortos que vai trazer, né? Inclusive alguns preconceitos, que é muito triste isso, né? Com relação a pessoas que têm doenças autoimunes, e aí eu falo de todos os reumatismos e outras doenças,
há preconceito, a gente precisa saber lidar com isso também, né? Isso já vem no aspecto psicossocial, né, doutor Carlos, que o paciente vai ter que conviver. Então, eu acho que, basicamente, esse é o desafio. Perfeito. E como é que a família responde a esses desafios? A família entende ou a família vê uma pessoa sorrindo, bonita, jovial, tentando levar sua vida, fazendo um grande esforço e às vezes até não acredita que a pessoa esteja naquele sofrimento? Doutor Carlos, eu costumo dizer que o reumatismo, quando ele não trouxe sequelas visíveis, né, no corpo físico da pessoa, no período em que a pessoa está lutando para não ter sequelas, seja de artrite reumatoide, como a gente sabe que, né, que traz algumas deformidades, seja na coluna vertebral, no caso da espondilite, enquanto não é visível, as pessoas costumam achar que a pessoa não tem nada, porque a dor não é visível. Nem sempre a gente que tem dor e tem dor crônica está chorando o dia inteiro, doutor Carlos, né? A gente acaba engolindo o sofrimento para conseguir continuar vivendo. Eu tenho que acordar, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta de filhos em geral, né? As pessoas têm filhos. Então, a gente engole a dor, mas isso nos torna pessoas um pouco mais irritadas, nos torna pessoas, às vezes, né, mais fechadas, e muitas vezes, para não ficar reclamando o dia inteiro, a gente acaba se isolando. Então, até socialmente tem uma repercussão, porque quem tem dor não tem vontade de churrasco, festa, ficar olhando todo mundo rindo, enquanto não consegue nem sentar em cima das próprias pernas, né? Porque a dor, às vezes, é lancinante. Então, a família tem dificuldade de entender, assim, né? Às vezes é preciso que as pessoas te conheçam tão bem que elas consigam ver no teu rosto, na tua face, na tua expressão e digam, hoje tu está com muita dor, né? Então nós vamos entender e vamos te deixar quietinha. Às vezes é só isso que a gente precisa, porque a família não tem a fórmula mágica para te ajudar, mas a compreensão que o outro tem dor e essa dor não é visível para o resto das pessoas, já faz uma grande diferença. Né? Da parte do médico, eu posso te dizer que eu procurei sempre trazer pelo menos um familiar nas consultas, em umas situações como essas, justamente para eles presenciarem o que é a consulta, onde é a dor, como se comporta, quais as perguntas que o médico leva em consideração, por que aquele exame está alterado mostrando inflamação no teste de laboratório, né, quais são as dificuldades. A pessoa da família, eu tenho certeza que sai com outra compreensão de uma consulta em que ela participa ativamente. Verdade, doutor Carlos, verdade. E passa a participar também do tratamento e a querer ajudar a pessoa a melhorar quando ela, desde o início, ela é integrada nessa questão da nova vida que o paciente vai ter, né? Com os cuidados que vai ter, com as medicações. Você sabe que muitas medicações trazem alguns efeitos colaterais que precisam ser clarificados para a família, porque a pessoa pode se sentir mal, eventualmente pode vomitar, como no caso do metotrexato, né? O senhor sabe, pode precisar passar 1 ou 2 dias com mais, assim, recolhimento, né? Depois da aplicação, como alguns imunobiológicos trazem um pouco de fadiga no dia seguinte. Então, essa compreensão da família ajuda muito o paciente a vivenciar essa estrada, né, doutor? É uma parceria. E acho que quando vão na consulta, parece que entendem, assim, integralizam a situação, né? Trazem para a sua realidade. Eu noto um grande alívio para os pacientes no final da consulta, me mandam mensagens depois, me telefonam e dizem, doutor, mudou da água para o vinho, do vinho para a água, estou muito satisfeito agora e as coisas estão andando aqui em casa, vamos nos concentrar no que é importante. Voltando, então, à parte do biológico. Começaste um biológico, nesse momento ainda era uma artrite que talvez fosse para artrite reumatoide. Em que momento se fez o diagnóstico de espondilite, Luciana? A espondilite só aconteceu depois de quase 7 anos de uso de imunobiológico, com sucesso absoluto, porque
em 2007, quando eu fiz a primeira aplicação de uma medicação chamada Embrel, se eu não me engano, né? 20 dias depois, doutor Carlos, eu não tinha nada, eu não tinha um edema, eu não tinha uma dor, eu não tinha mais a doença, né? Para mim foi uma coisa extremamente surpreendente e feliz, né? Porque do dia que eu apliquei, do estado que eu estava, para o dia que eu percebi que tinham desinchado as grandes articulações, que eu não tinha mais dor, que eu não acordava mais com extrema incapacidade de movimentação, rigidez, eu fiquei impressionada com a medicação. Eu achei que aquilo era um milagre, né? E passei a usar a medicação regularmente, fiz todos os trâmites para obter essa medicação, que é de alto custo, no SUS, com toda a burocracia infernal que isso significou naquela época, inclusive ação judicial com pedido liminar, mas consegui, tive sucesso, e recebi a medicação pelo SUS durante quase 7 anos. Daí, em 2013, eu era muito ativa, frequentava academia, fazia bastante musculação. Num determinado dia, após uma sessão de musculação, eu voltei para casa e tive uma crise lombar muito severa. Eu fiquei imobilizada, né, inclusive na frente do fogão, cozinhando, eu comecei a ter rigidez, não conseguia mexer a coluna, e achei que eu tinha me machucado na academia, né? De novo. 7 anos depois, eu tive a mesma sensação que eu tinha feito alguma coisa errada nos meus treinos, felizes, né, que eu sempre treinava muito feliz, era onde eu fazia o meu desestresse, né, do trabalho, das coisas da vida. Então, doutor Carlos, travei a coluna lombar, não conseguia mexer, aí liga para fisioterapeuta, liga para ortopedista, vai no ortopedista, né, e a última coisa que eu pensei é que eu poderia estar com uma crise de reumatismo na coluna. Mas, como eu tinha um excelente médico na época, eu liguei para ele e disse, doutor, já não sei mais o que fazer, estou com uma dor horrível na coluna, né? E ele me disse prontamente, preciso te ver, isso não é um bom sinal. Então, numa nova consulta reumatológica, depois de quase 30 dias de dor na coluna, com dificuldade de me mexer, eu fui fazer novos exames, bateria de exames, né, investigando uma possibilidade de ter fechado algum diagnóstico, né, diferente daquela artrite, que, em princípio, para efeitos de recebimento, né, de remédio, teria sido diagnosticado como uma artrite reumatoide, mas ainda era uma artrite específica. Enfim. E aí foste fazer, então, exames da coluna também, Exatamente. de imagem, é isso? Aí partimos, né, eu e o meu reumatologista, para investigação de bacia e coluna vertebral. Fiz ressonâncias magnéticas de toda a coluna e também das articulações sacroiliacas e toda a região no entorno. E então eu tive a surpresa, que de novo foi um soco no estômago, né, doutor Carlos? Que eu tinha um novo diagnóstico que era caracterizado por evidências de sacroileite bilateral nas minhas ressonâncias, que era a espondilite anquilosante, né? Então, segundo o meu reumatologista, eu fechava um novo ciclo ali, né? Além das artrites periféricas, eu havia demonstrado nos exames a sacroileite, né, ativa, com dor local, dor em glúteos, dor em ligamentos ali, e então... Era dos dois lados dos glúteos? Dos dois lados. Dos dois lados. Luciana, deixa eu fazer só um parênteses, deixar tu respirar um pouquinho também. Eu vou mostrar aqui para o pessoal uma sacroileite. Isso aqui é uma ressonância da bacia, pessoal. E aqui vocês veem, então, o osso do sacro, né? A sambiqueira estaria aqui mais para baixo, essa aqui é uma outra imagem, é claro. Aqui vocês veem, de um lado, a articulação do sacro com o osso ilíaco, que é o osso da bacia. Vocês conseguem enxergar razoavelmente bem essa linha aqui, né?
como se fosse um riacho correndo nessa área aqui, essa é a articulação, mas do outro lado vocês veem que a articulação inicia e dali a pouco vocês perdem, ela fica borrada aqui, ó, fica bem mais branco este lado do que este outro, né? Então, este lado mais branquela aqui significa inflamação do osso. E essa inflamação do osso está justamente pegando a articulação sacroiliaca. E isso se chama, portanto, sacroileite. Ite significa inflamação. Nesse caso aqui não é um de espondilite, porque normalmente a espondilite pega os dois lados, como a nossa entrevistada acaba de dizer. Então seria essa alteração inflamatória bilateral. Muito bem, Luciana. E aí foi trocado o medicamento? O que se fez? Sim, na verdade eu já usava o medicamento que deveria auxiliar também na espondilite. Então, uma coisa que foi uma surpresa infeliz para mim foi imaginar que a medicação que outras pessoas usavam para espondilite não tinha feito efeito para mim. Não estava controlando a inflamação do sacro ilíaco, né? E a hipótese que me foi apresentada pelo médico é que eu deveria mudar o biológico, porque existem vários biológicos, né? Pelo que eu entendia na época, é que faziam vários caminhos. E eu deveria, então, tentar um outro caminho de ataque, de controle da doença, né? Eu tinha que tentar barrar essa inflamação que tinha se tornado ativa. Porque não se sabe, né, doutor Carlos, se o meu corpo fez anticorpos ao imunobiológico, não se sabe se eu tive alguma piora, né, enfim, da minha imunidade. O que se sabe é que apareceu, né, no curso do meu tratamento de artrite, apareceu uma nova inflamação. Essa inflamação no sacro ilíaco, ela tem uma característica terrível, ela piora muito à noite, no repouso, torna o sono, às vezes, quase impossível, portanto, as noites são trágicas, né, de dor, e o que faz uma pessoa ficar muito solitária. Eu costumo dizer que a espondilite é uma doença muito solitária, uma doença que piora à noite, nos coloca com insônias terríveis, e que nos causa grande temor com relação a ter alguma deformidade de coluna. Então, imediatamente, eu aderi à mudança de medicação que o meu reumatologista me propôs e fui para uma segunda alternativa de biológico. Luciana, só pegando esse gancho, e é importante isso para muitas pessoas, como é que fica, não precisa responder detalhes, obviamente, não é isso, mas como é que fica a parte íntima da pessoa no relacionamento com o cônjuge, companheiro, companheira, etc. Doutor Carlos, a dor inviabiliza a pessoa. A dor, principalmente nessa parte lombar e do quadril, ela inviabiliza. Ela torna a pessoa, assim, tudo que a pessoa pensa e faz eu preciso cessar essa dor, né? Não existe trégua, doutor Carlos. Durante o dia, tende a baixar um pouco o nível de dor, a agudização da dor no quadril, né? Mas o problema é que todo o entorno fica dolorido. É difícil sentar, é difícil ficar em pé, é difícil deitar, porque todo o apoio se dá em cima do quadril e da coluna lombar, né? Então, quando não dói a lombar, dói a coxa, a lateral da coxa. Quando não dói a lateral da coxa, dói o glúteo. Quando não dói o glúteo, dói o osso. E dor de osso, doutor Carlos, é muito difícil, porque ela é profunda. A sensação que a gente tem é que dói a alma. Às vezes, eu ouço de algumas pessoas que essa doença é uma doença de dor de alma, porque ela é tão profunda, porque justamente é naquela parte ali do ventre, né, no entorno do nosso quadril, do nosso sustentáculo, né? E dá muito medo de não conseguir caminhar, dá muito medo de não conseguir deitar e de não conseguir ficar sentado. Então, o senhor pode ver que vou até contar rapidamente um episódio. Eu costumava ser mesária, né, ser presidente de mesa nas eleições, e num dos anos eleitorais, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada na mesa, eu só conseguia ficar em pé. E eu recordo que um rapaz atravessou de uma mesa até a minha e olhou para mim e disse assim:
tu tens espondilite, né? Eu levei um susto, nunca tinha visto a pessoa. E eu disse, tenho, por quê? Ele, não, porque tu não consegue ficar sentada, né? Tu não consegue, tu bota a mão no quadril o tempo inteiro, como apoio, assim. E eu me surpreendi de ser surpreendida com alguém que conhecia a doença e que estava do outro lado me vendo, no meu desespero de ter que trabalhar o dia inteiro e não conseguir. Se não era médico, provavelmente tinha ou uma amizade muito próxima ou alguém da família, né? Que Sim, ele mesmo realmente. tinha espondilite, estava com uma doença controlada, mas... Era um companheiro. Mas atravessou o salão para me dizer, eu sei o teu sofrimento, eu estou vendo, né? Mas, Luciana, tu me falaste um pouco en passant, um aspecto do tratamento que nós sempre enfatizamos e que muitas vezes os pacientes não se dão conta, até que às vezes seja até um pouco tarde, porque nessa demora toda até o diagnóstico, a doença progride na coluna. E sim, muitas vezes já começa, de fato, na coluna, principalmente nos homens. É uma doença que é mais comum em homens do que mulheres, em geral, 2 ou 3 para 1. Em homens, em relação a mulheres, e nas mulheres é uma doença um pouco mais arrastada, um pouco, então, mais difícil de o médico pensar no diagnóstico. Historicamente, a espondilite anquilosante era pensada na medicina como uma doença de homens, 10 homens para uma mulher, o que não é verdade, graças à introdução da ressonância magnética, que é o exame que com mais sensibilidade, de forma mais precoce, faz o exame, como bem apontaste nos exames que fizeste. Mas o que eu gostaria que comentasses seria justamente a parte de academia de exercício físico, porque esses exercícios bem orientados mantêm a pessoa no prumo, não deixa a espondilite avançar para qualquer deterioração das curvaturas da coluna e de outras articulações. Ah, com certeza, doutor Carlos. A primeira coisa a primeira orientação que eu recebi do meu reumatologista em 2013, 2014, quando fechou bem esse diagnóstico de espondilite, foi que eu nunca mais poderia parar de me exercitar, nem que fosse com orientação fisioterápica apenas, mas que eu deveria me manter em atividade física. E com os anos eu percebi que a atividade física melhora o tônus muscular, que mantém a coluna, né, sempre bem posicionada, as vértebras, inclusive mantém o quadril e aqui a parte do quadríceps, da coxa, bem tonificados também, para segurar todos os movimentos de quadril, inclusive, né? Porque muita gente acaba tendo problema de próteses de quadril com essa doença, muitas vezes, né? Por desgastes, por ter deixado muito tempo a doença ficar ativa. Então, a nossa luta é, sim, para desativar a doença através da medicação adequada e para manter o condicionamento físico, a fim de que toda a estrutura óssea esteja bem amparada por músculos rígidos, né? E depois tem toda a parte de oxigenação, que promovem o bem-estar, né, físico geral, as endorfinas do exercício, isso aí nem tenho o que falar. As pessoas que melhor tratam essa doença são as pessoas que conseguem se manter ativas durante todo o curso dela, embora muitas vezes a dor inviabilize que se saia da cama, né, doutor Carlos? São as famosas crises de dor da espondilite, né, que eventualmente acontecem quando a pessoa perde a eficácia da medicação, do tratamento. Né? Por isso que é tão importante se manter sempre fazendo as suas revisões com o médico, fazendo os exames de controle para não permitir que a doença entre em atividade de novo. Acho que essa é uma coisa que, por isso que eu falei no início, o paciente tem que aprender a se conhecer, né? Com os anos, com o passar dos tratamentos. E saber que tal medicação está tendo um efeito colateral indesejado, se é possível fazer modificação dessa medicação, que o corpo, né, está tendo alguns prejuízos com algumas situações, como, por exemplo, com o passar dos anos, há a possibilidade da mulher ter já osteoporose após a menopausa. Então, fazer um controle, porque isso pode piorar a espondilite, né, doutor Carlos? Ter ossos que não estão, assim, bem calcificados. Então, tratar a possibilidade de uma osteoporose no curso da vida da mulher, também com exercício físico, né? Que poucas pessoas sabem disso. Então,
procurar bons profissionais, ter um atendimento fisioterápico ou de educador físico capacitado para orientar uma pessoa com esse tipo de diagnóstico. Na minha experiência clínica, é muito importante o médico também poder conversar com o fisioterapeuta, poder conversar com o educador físico, dono da academia, e dar as orientações, as coordenadas dos exercícios que devem ser feitos, de preferência, sempre com a tolerância da dor e respeitando os limites de cada paciente, mas também, muito principalmente, dizendo o que o paciente não pode fazer, devido ao diagnóstico. E muitos profissionais, às vezes, querendo ajudar, né, entram nessa fria, e o paciente é que paga o pato, porque o exercício foi condicionante de uma condição de piora, de crise, como disseste, ou de uma situação muscular, enfim, que não teria nada a ver até com a espondilite. Então, muito cuidado, e quando o pessoal escolher a sua academia, o seu profissional, que tenha uma boa conversa com ele, de preferência, a minha sugestão, sempre que os profissionais conversem entre si. Isso vem em grande benefício para os pacientes. Eu posso exemplificar o que o senhor acabou de dizer, porque quando eu tive a minha crise de coluna, doutor Carlos, lá em 2013, que me paralisou, foi consequência de um exercício mal executado na academia, né, que desencadeou a inflamação ali, que já devia estar em andamento, claro, né? Mas o exercício foi, como o senhor disse, determinante. Foi um aparelho de leg press que eu fiz com esse excessivo peso e que me fez a inflamação no local. E a partir de então, a doença veio, né? A doutora Carlos, ela já devia estar no seu curso, mas também aquele exercício mal executado, que não é um exercício aconselhado para pessoas que têm espondilite, né? Um exercício com excesso de peso. Então, é um exemplo de que realmente pode ser desencadeante de uma crise, de uma situação aguda dentro do diagnóstico, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, Luciana. Esse é um paciente meu que me autorizou, obviamente, a utilizar os slides nas aulas, inclusive, conferências que a gente faz. Aqui vocês veem, esse rapaz, ele veio também quase entrevado no consultório. Há muitos anos atrás, ele começou o uso de biológico, respondeu muito bem, tinha uma espondilite anquilosante, bem clássica desde o início, ele mal conseguia se mexer. E ele era atleta no passado, adorava remar, competir em triatlon, etc. E aqui vocês veem ele, depois de mais ou menos um ano e meio de tratamento, já treinando aqui de madrugada sempre, no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Sim, e vocês veem que nesse momento tem pouco vento, né? Dá para se treinar o esquife aqui. E ele aqui competindo já depois numa competição de rua de bicicleta, sem dor nenhuma, indo muito bem, mantendo o seu biológico até hoje. Então, é perfeitamente factível que essas pessoas, muitas delas jovens, como foi teu caso, Luciana, começam com esse reumatismo e às vezes desistem, né, de procurar, e isso não deve acontecer de forma alguma. Tem muitos recursos para serem utilizados e as pessoas realmente podem se dar muito bem, né? Exatamente. Luciana, aquilo que eu lhe disse. Sim. Desculpa, é aquilo que eu lhe disse, desistir não é um bom caminho para uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença considerada, né, crônica. Perfeito. Porque não vai melhorar se não fizer nada, vai melhorar sim, ali adiante, encontrando um bom tratamento. E ninguém vai tomar os remédios pelo paciente, não adianta se achar que é coitadinho, né, se colocar numa posição só de depressão, tem que reagir, né, e se não consegue reagir sozinho, procurar o auxílio. Tem que sair do buraco. Luciana, deixa eu te perguntar sobre o papel, nesse sentido, justamente, dos grupos de apoio. Vês, assim, alguma vantagem? Tem médicos que não gostam de caminhar pacientes, dizem assim, não, vai ter gente só sofrendo lá, vai te deprimir mais ainda. Qual é a experiência, assim, do lado do paciente sobre os grupos de apoio? Doutor Carlos, o lado bom do grupo de apoio é que a pessoa se sente amparada, né, no sentido de que não sou só eu que estou sofrendo, existe muita gente na mesma condição que eu. Então, essa identificação traz um pequeno conforto emocional para o paciente, né? Que vai para lá e vê que as suas queixas de dor, de incompreensão familiar, de solidão, de vivenciar a dor, não são únicas, né? São de uma quantidade imensa de pessoas
que ou encontraram o diagnóstico ou estão no caminho desse diagnóstico, mas que estão sofrendo, né? Só que a crítica que eu faço sobre os grupos é que muitas pessoas usam os grupos em substituição do seu médico, né? E eu acho isso muito perigoso, eu acho isso danoso, que pode ter consequências irreversíveis. Porque eu vejo nos grupos pessoas pedindo orientação sobre medicação, né? Vejo Isso nos grupos... seria nos grupos presenciais, nas reuniões presenciais, ou também nas mídias sociais? Não, nas mídias sociais, mais nas mídias sociais. Porque nas reuniões presenciais é mais fácil de dizer, as pessoas se expõem mais, então é mais difícil que alguém queira se comprometer ali dando diagnósticos ou prescrevendo medicação, né? Embora aconteça, não vou até dizer que não. Mas as mídias sociais, Facebook, Instagram, sabe, o YouTube, muitas vezes, acabam oferecendo a oportunidade de uma pessoa largar ali o seu depoimento de sofrimento, de dor, ou a sua dúvida, ou o seu pedido de socorro por alívio, e receber indicação, não por, como eu vou dizer, não por maldade, não por arrogância, nem nada, mas por as pessoas quererem ajudar mesmo, né? Mas não é possível que alguém pergunte, meu Deus, eu estou morrendo de dor agora, o que eu faço? O que vocês estão tomando? Me digam que eu também vou tomar. Né? Porque nós sabemos que as pessoas têm acesso à medicação, muitas vezes em farmácia, sem prescrição médica. Então, como alguém vai dizer eu estou com dor, e o desespero da dor pode fragilizar uma pessoa, inclusive intelectualmente, para ela não ponderar do risco que ela está correndo, né? E ela vir a usar uma medicação que o outro está usando e que fez efeito no fulano, e ela quer que faça efeito para si, mas que a sua condição pode não ser adequada de receber essa medicação, e não passou pelo seu médico, né? Então, às vezes me incomoda muito ver as pessoas pedindo ajuda de medicamentos nas redes sociais. Acho isso muito perigoso, e faço essa crítica ao paciente que não faça isso, que procure atendimento no posto de saúde emergencial, no PA, né, como se diz no pronto-socorro. Procure o seu médico, diga na próxima consulta, eu preciso de um canal para falar com o senhor quando eu tiver uma crise terrível de dor no meio da madrugada e eu possa lhe telefonar no dia seguinte. Procure hospitais universitários que vão dar maior atenção para casos com dor, né, sem alívio em tratamentos tradicionais, né, doutor Carlos? Mas não faça o uso de medicação indiscriminada porque o seu amigo do Facebook ou do Instagram está tomando e funcionou, né? Os hospitais universitários, em geral, têm serviços pelo SUS, inclusive, né? São gratuitos. Pois é. A questão é chegar lá, muitas vezes precisa o encaminhamento da unidade de saúde do bairro ou da região onde a pessoa mora ou da sua cidade, mas é possível entrar numa fila que seja e ser atendido por reumatologistas pelo SUS, que são os professores universitários. Exatamente, né? Tem, sim, eu conheço gente. Agora, doutor, eu lhe pergunto o seguinte, eu lhe digo, né, por que eu faço essa crítica das redes sociais serem utilizadas como meio de obter dicas de tratamento, né? Porque eu tive amiga, né, com espondilite, sem controle da doença, né, no determinado momento da vida dela, que entrou em desespero por alívio de dor e tomou uma overdose de remédios, fez uma combinação errada de medicamentos e veio a óbito, né? Isso foi uma coisa terrível, foi uma experiência terrível que eu tive há 2 anos atrás, e que me ressaltou aos olhos o quanto é grave a fragilização que um paciente com dor crônica pode chegar a ponto de se automedicar por dicas e leituras e fazer uma combinação fatal de medicamentos. Por acaso foi alguma overdose de medicamento para dor, tipo opiáceos, derivados de morfina? Exatamente. Uhum. Né? O que se soube, né? Claro que depois que aconteceu o problema, é difícil a gente conseguir acessar os familiares e saber com precisão. Mas o que eu soube conversando com ela pouco tempo antes,
é de que ela estava em desespero, tentando utilizar várias medicações, só que não fazendo, porque estava sem a orientação médica, por óbvio, né? As devidas espaçamentos e dosagens. Então, sabe, eu mesma falei para ela na época que procurasse de novo os médicos, mas às vezes a pessoa está muito desesperada. Né? Luciana, nesse sentido, eu acredito que esse mesmo desespero possa levar as pessoas a fazerem tratamentos de medicina ditos alternativos, por exemplo. Exatamente. Né? Agora, recentemente andou se falando muito em ozonioterapia no Brasil e outros tratamentos como megadoses de vitamina D, ervas não comprovadas, vários procedimentos que a gente fica até surpreso de ficar sabendo que existem e que fazem, assim, trazem, melhor dizendo, uma situação muito difícil, tanto para o médico que está atendendo, quanto para o próprio paciente, porque ele tem que confiar numa situação que não tem comprovação científica e que também pode trazer grandes parefeitos, principalmente para o seu bolso, né, muitas vezes. Como diz o gaúcho, eu sei disso muito bem. Eu passei por uma fase intermediária, enquanto eu ainda não conseguia uma medicação eficiente de controle da espondilite, ou seja, entre 2013, 2014, até 2017, eu passei um período com bastante dor, com a doença ativa, né? Porque eu só consegui o meu novo medicamento em 2017, que daí foi quando eu tive o controle de novo da doença. Mas no período intermediário, em que eu estava sofrendo muito com a espondilite, eu participei, eu fiz tratamentos alternativos, né? E um deles foi o tratamento das altas doses de vitamina D, do protocolo Coimbra, né, conhecido no Brasil e fora do Brasil, que era aplicado para pessoas com esclerose múltipla, com algum sucesso, né, e que foi estendido para pacientes com doenças autoimunes, de acordo com vídeos que se encontram até no YouTube do Dr. Coimbra, né, um médico neurologista brasileiro muito bem conceituado, e que, então, passou a indicar esse tratamento, que mostrou eficiência para a esclerose múltipla em pacientes com outras doenças, né, de autoimunidade. O que acontece, doutor Carlos? Né, a gente, em desespero, acaba se atirando, né, e fazendo muita força para acreditar. Só que o período em que se utiliza desses tratamentos alternativos, ele não costuma ser pequeno, né? E por não ser pequeno e não ter comprovação científica nenhuma, a gente acaba indo pelo depoimento de pessoas que disseram que melhoraram, né? Onde é que mora o problema dos depoimentos de pessoas que disseram que melhoraram? Mora no fato de que essas pessoas não tinham um acompanhamento do antes e do depois, e às vezes nem mesmo um diagnóstico fechado, né? Então, as questões, elas se confundiam. O que era melhora? Uma pessoa que tinha uma carência gigante de vitamina D, que não produzia vitamina D, né? Não tomava sol, enfim, e tinha alguma dor, se conseguiu alcançar índices de vitamina D adequados e melhorou, se deu por curada de artrite, por exemplo, né? Vamos dizer. E aí, quem é a pessoa? Qual é o método de avaliação disso tudo? Não existe, né, doutor Carlos? Não existe. É o depoimento de alguém que tinha algum sofrimento e que diz que melhorou. E aí todo mundo quer melhorar também. Todo mundo que tem dor, que está doente, que tem medo de piorar, quer melhorar. Então, se eu entendi bem, diz assim, a pessoa tem alguma queixa muscular, articular, por algum motivo ela acha ou levou um diagnóstico possível de artrite, uma artrite reumatoide, uma artrite da psoríase, e ela, naquela ânsia de curar a sua situação, vai a esse médico que dá esse tipo de tratamento. Sim. E melhora porque, na verdade, o problema era uma deficiência da vitamina D. E deficiência de vitamina D, se sabe, está associado, de fato, com algumas dores em alguns casos. E, na verdade, não era artrite, na verdade, né? Era só a deficiência da vitamina D que a pessoa tinha, é isso?
Isso, e também essa situação, e também a situação de que talvez a pessoa tenha, no curso desse tratamento alternativo, tido uma melhora espontânea, doutor Carlos. Por exemplo, eu sei que existem pessoas com espondilite que tem fases em que a doença, ela desativa sozinha, ela melhora sozinha, né? Muitas vezes isso pode acontecer com qualquer doença autoimune. Muito frequente, principalmente quando a espondilite está associada à psoríase. A psoríase é uma doença que cursa, às vezes, anos sem ter sintoma nenhum. E desaparece a inflamação na coluna e na bacia. E dali a pouco pode aparecer de novo. Muitas vezes o fator de risco para desencadear a doença de novo é o emocional, como nós tratamos. Exato. Então, se a pessoa naquele momento tratou com uma erva especial, tratou com uma vitamina em mega dose, vai dizer que é a erva ou a vitamina que trouxe a cura, quando na verdade é o processo de evolução natural da doença. Exatamente, exatamente. Então, doutor Carlos, como não há um estudo duplo, cego, de controle, né, randomizado, todas aquelas questões que são aparadas num bom estudo científico, mostrando a eficácia de um tratamento, como nós pegamos agora a exemplo das altas doses de vitamina D, que eu muito quis acreditar, que eu muito tentei durante 18 meses fazer uso, né, com acompanhamento médico a cada 2 meses, que era um tratamento particular de alto custo. Poucas pessoas tinham condições de fazer, com um controle de exames, tudo direitinho, como manda o figurino, para não ter prejuízo. Eu mesma experimentei isso, mas como não existe um estudo científico, não é possível afastar essas questões que nós estamos falando. De uma cura espontânea, de uma melhora, né, por questões que a pessoa equilibrou a sua vitamina D, porque a pessoa passou a se alimentar melhor, porque a pessoa utilizou, sabe, acreditou que ia melhorar e o seu psicológico, emocional melhorou, e ela teve uma pequena melhora. Né? Isso se chama o efeito placebo. Desculpe te interromper. E no teu caso, qual foi o índice de melhora nesses 18 meses com essa mega dose? Zero, doutor. Zero? Zero. E quando falaste para o médico que te prescreveu tudo isso sobre essa não melhora, qual foi o comentário? Pois é. O que me era dito é que eu já estava doente há muito tempo, que a minha doença, né, já era uma doença, não era inicial, que eu tinha muitos sintomas e que a espondilite em si era uma doença difícil de tratar com altas doses. Isso eu ouvi, né? Eu ouvi da médica que me tratou. Então, as esperanças com espondilite, com as altas doses de vitamina D, não eram as melhores, né? O que se ouvia dos médicos que aplicam esse protocolo era de que havia uma melhora muito grande de psoríase, né? Com as altas doses, de artrite, mas a espondilite era uma doença um pouco mais complicada. E que eu deveria completar os 24 meses de altas doses para ver se até lá eu teria uma resposta. Só que com 18 meses eu colapsei, meu corpo não aguentou a dosagem. O que houve? O que aconteceu? Eu comecei a ter dor abdominal severa, né? Eu não tinha melhoras da dor da doença. Ou seja, já convivia com a dor da doença. E eu acrescentou-se a dor que eu já conhecia, dores abdominais muito grandes, né? Tinha dor na parte do estômago, dor nas laterais do tórax, aqui do abdômen, e não passava com nada aquelas dores, né? E eu não sei se o senhor sabe, mas o protocolo de altas doses da vitamina D não é composto só por vitamina D líquida em gotas, né? Ou em cápsulas, em doses bem grandes. É feita também de vários suplementos que se toma junto com a vitamina D. E eles são cloreto de magnésio em altas doses, eles são altas doses de ômega 3, né? E outras vitaminas, talvez? Sim, várias vitaminas, é dado um complexo de vitaminas e se deve eliminar o cálcio da alimentação em quase 100%, para não correr risco de dano renal, né? Porque aplicar ou tomar altas doses de vitamina D ingerindo cálcio é colapso de rim, né? Por causa do excesso de cálcio no organismo. Exatamente. A vitamina D absorve tudo que é possível de cálcio, seja dos ossos, seja da dieta.
Exatamente. Então, o que aconteceu, doutor Carlos? Eu tive um colapso abdominal, eu não sabia o que eu tinha dor, eu fui parar numa gastro, né, numa médica, gastroenterologista, que me atendeu, e a primeira coisa que eu ouvi dela foi: Luciana, tu estás tomando uma quantidade enorme de suplementos, né? Tu estás fazendo dentro do teu organismo uma cama de gato, eu nunca esqueci essa expressão, e não tenho como saber o que disso aqui está fazendo o que com o que. Como, por exemplo, quanto cloreto de magnésio está piorando a absorção desse ou daquele, né? Quanto no teu corpo essa vitamina, esse ômega 3 em excesso, em doses gigantescas, está prejudicando a tua outra absorção, ou está prejudicando a tua digestão, o funcionamento do teu pâncreas, né? Então, ela me disse assim: o que eu te aconselho é, para tudo agora, né? E vamos observar durante as próximas 2, 3 semanas se tu vais melhorar, né? Doutor Carlos, fiquei apavorada, porque ela não me deu tratamento nenhum, ela me mandou parar com tudo que eu estava fazendo. Por que ela me disse isso? Porque ela me disse que pacientes que fazem tratamentos com altas doses de suplementos, e considerando a vitamina D como um suplemento também vitamínico, né, nesse aspecto, costumam não voltar para os seus médicos que prescreveram as altas doses. Costumam procurar um médico quando já estão com problemas por causa dessa overdose de suplementos. Meu caso, vários pacientes nessa situação. Então, doutor Carlos, eu procurei uma gastro porque eu tinha dor abdominal. Eu não procurei o médico que me prescreveu as altas doses, porque eu estava com dor num lugar específico e eu precisava saber o que era. O que me foi dito é que a probabilidade de ser aquele tratamento não comprovado cientificamente, né, era enorme. Tanto era verdade que eu parei e em 30 dias eu não tinha nenhuma dor mais. Só que os meus exames mostravam que as minhas amilases estavam altas. Os meus exames mostraram uma alteração na minha tireoide, que eu não tinha antes do início do tratamento das outras doses. E eu tinha uma gastrite. A dor mais severa no meu estômago era por causa do cloreto de magnésio em altas doses, que estava arrebentando com o meu estômago. Quando eu cessei, o meu organismo, né, e a gente sabe que o trato gastrointestinal, ele se regenera rapidamente, né, em 2, 3 semanas o tecido consegue dar uma reparada, a dor cessou e os meus exames já em 30 dias deram uma melhorada na tireoide e nas amilases, né, que são sinais de possível lesão de pâncreas ou alguma coisa. Tinhas então uma pancreatite? Não cheguei a ter diagnóstico de pancreatite, não chegou, os índices não chegaram a tanto, mas eu estava caminhando para uma pancreatite, sim. Uma descompensação da tireoide? Também, que o meu, na época, o endocrinologista que me atendeu quis me medicar para hipotireoidismo. Quis me medicar, eu que com a abordagem da gastro, decidi esperar para ser medicada para ver se as coisas iam melhorar com a supressão daquele monte de coisa que eu tomava, né? Eu estava com 18 meses de tratamento, doutor. 18 meses. Quanto? 18 meses. Então, pela história que estás me dizendo, esse pessoal, esses médicos que prescrevem essa medicina alternativa, megadoses, ozônios, etc., muitas vezes acabam nem sabendo que o paciente se deu mal com a sua terapêutica, porque o paciente acaba não indo lá. Mas não tentaste, pelo menos, conversar com... Foi uma médica, né, que prescreveu, explicar para ela... Isso acha que não acontece na maioria das vezes, até para se ter uma noção de retorno do tratamento, né? Pois é, doutor Carlos. E talvez esse seja um dos problemas das pessoas que acabam tendo maus efeitos, acabam tendo um resultado negativo de tratamentos alternativos. A pessoa não volta para aquele médico. Ela não volta porque ela tem que sentar no consultório, pagar uma consulta para dizer para ele: esse tratamento não só não me melhorou, como esse tratamento me piorou a minha saúde. Né? Me levou a ter quase, no meu caso, quase uma pancreatite, me levou a ter uma gastrite que eu precisei tratar, né? Mais remédios,
e poderia ter derrubado, acabado com a minha tireoide, porque eu já estava quase sendo tratada para hipotireoidismo. Coisa que eu não tinha esses índices antes do tratamento. Claro. E os exames foram mostrando as alterações, se eu fazia exame quase de 3 em 3 meses com esse tratamento. Então, imagina em 18 meses a quantidade de exames que eu tinha com essa... demonstrando as alterações já, né? E quando eu colapsei, eu fiquei muito mal de cabeça por ter piorado a minha saúde quando eu estava tentando melhorar, né? E me dei conta do quanto eu estava fragilizada emocionalmente com a dor e com o medo das sequelas possíveis, né, de degeneração que essa doença causa, a ponto de ter me submetido a alguma coisa que quase me levou a adquirir outras doenças. Né? Uma última curiosidade nesse particular, quanto era a dosagem da vitamina D no sangue, no ápice, quando estava maior, lembra? Doutor Carlos, o laboratório não media mais. Para o senhor ter uma ideia. Ele tinha um teto e eu tinha chegado no teto e daquilo não passava mais. Mas eu me recordo que eu levei 2 anos e meio para baixar essa marcação, né, no sangue. 2 anos. Eu fiquei... Inclusive, a minha médica reumatologista que me atende aqui em Porto Alegre me perguntava, furiosa comigo, tu ainda estás tomando vitamina D? Eu digo, eu não tomo desde 2017. Mas esses índices são muito altos. Eu digo, mas não baixa, entendeu? Não baixa. Eu explico por que não baixa. É uma vitamina lipossolúvel e que se armazena no fígado. Ela fica por muito tempo no fígado e vai liberando aos poucos. Por isso, as dosagens aumentaram. Exatamente. Eu queria fazer uma observação, doutor Carlos, porque eu sei que tem muita gente que faz o uso das altas doses e que entende que melhora com elas, né? Que é esse tratamento que controla a doença. E sei que esse assunto é extremamente, controvertido. O senhor vai ouvir muita gente dizendo que melhorou e as pessoas que não melhoraram e que tiveram acometimentos sérios com esse tratamento, em geral, não querem nem ouvir falar nesse assunto, né? E eu quero lhe pontuar aqui que eu conheço 2 mãos cheias de pessoas com CPF, endereço, que tiveram severas consequências com as altas doses de vitamina D. E que não gostam de falar sobre esse assunto, até porque traz sofrimento ter que lembrar de tudo isso, né? Das expectativas frustradas, das novas doenças adquiridas, né? E inclusive, eu passei a não indicar, né? Pessoas me perguntam e eu digo, eu não indico, minha experiência é muito ruim, e eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas. Então, assim, que fique bem claro que isso não é uma coisa só minha, né? Existe muita gente com sequelas desse tratamento que não voltam a esses médicos por assim, descontentamento, e porque deve ser muito chato de ter que sentar na frente do médico e combater aquele tratamento que a pessoa acredita e a pessoa ganha com isso, né? Então, ninguém vai pagar uma consulta de R$700, doutor Carlos, R$600, 400, que seja lá o valor que for, porque são todas particulares, né? Para dizer assim, eu passei muito mal, isso aqui me adoeceu, você quase me matou, doutor, né? Eu poderia ter tido uma pancreatite aguda. Essa situação, que é uma doença grave, essa situação toda, a gente tem se preocupado em, assim, conversar bastante, não só com os pacientes, mas também colocar em postagens nos vários grupos do Facebook e de outras redes sociais como Instagram, etc. E aqui no próprio canal do YouTube, para as pessoas se atentarem, né? Que realmente não é um mar de rosas como é vendido, não. E foi muito bom esse testemunho teu, porque deixa bem claro os motivos, as motivações e por que a pessoa vai fazer e porque muitas vezes muitas pessoas têm que parar, porque realmente não só não funciona, como também tem, em muitos casos, muitos parefeitos e efeitos que são potencialmente muito graves, né? Deixando lesão no rim, como bem falaste. Exatamente.
Eu compreendo a motivação dessas pessoas, fui uma dessas pessoas que fui levada a esses tratamentos. Não foi o primeiro tratamento alternativo que eu fiz. No início do meu diagnóstico, eu fiz aquelas doses de vacina da brucelose da vaca. Não sei se o senhor lembra que existiu esse tratamento alternativo lá atrás, sim, já em 2005. Ele é muito mais antigo que isso, Luciana, e eles faziam propaganda na antiga sessão de classificados dos jornais de maior circulação do Brasil. Para vocês verem que não era uma coisa muito séria, muito médica. Anúncio em classificados, que a população mais jovem nem que está nos assistindo nem sabe que existia. Exatamente, doutor. É verdade, agora o senhor falou uma coisa que ela é antiga, os anúncios. Mas eu conheci esse tratamento da vacina da brucelose da vaca num grupo de internet lá em 2006, 2007, quando eu tive aquele meu primeiro diagnóstico. E se falava que era milagrosa, né? Pessoas davam depoimentos de cura. Assim, em poucos meses, a pessoa estava curada de artrite reumatoide. O que aconteceu, doutor Cássio? Eu me joguei nesse tratamento, né? Me joguei contra a vontade do meu reumatologista que me atendia na época, porque eu já estava em atendimento, mas ainda não tinha tido o sucesso do biológico, né? E o que aconteceu? Eram aplicações subcutâneas que se fazia. Eu acabei fazendo uma alergia severa no meu braço das aplicações, que elas iam em crescente, né, de concentração da tal da brucelose da vaca, e me arrependi imensamente de ter feito, porque não tive sucesso nenhum, óbvio, né, de acordo com o que me disse o meu médico reumatologista, não tem sucesso isso, mas eu tinha que fazer, né. E depois me aventurei, anos depois, no tratamento alternativo das altas doses de vitamina D. Perfeito. Então, eu sou uma pessoa testemunha de que tratamentos sem comprovação científica não só são perigosos, como costumam nos iludir, né, e nos trazem uma grande decepção depois, porque a gente não enxerga o mal que pode estar fazendo à própria saúde. Perfeito. Muito bem. Luciana, excelente, ótimo conversarmos. Nós estamos com mais de 1 hora, né, de um papo agradabilíssimo aqui. Com certeza, uma riqueza enorme de informações. As pessoas que nos assistem, aquelas que estão talvez investigando espondilite, aquelas que têm sacroileite, ainda não com diagnóstico definitivo. Eu queria, de fato, agradecer muito a disponibilidade, a coragem mesmo da Luciana de vir aqui a público, dizer da sua experiência, não só da experiência pessoal, tocando em pontos fundamentais de dor, de sintomas, mas também de tratamento, e incluindo agora nesse segmento final que nós fizemos, a parte de tratamento dita alternativa, de megadoses e outros que vocês tomaram conhecimento. Então, eu queria deixar agora a palavra para uma mensagem final da Luciana, e depois eu retorno e daremos o fechamento da live. Então, obrigada, doutor Carlos, pela oportunidade. Eu, de coração, espero poder ajudar pessoas que estejam nessa situação de diagnóstico, de tratamento de alguma doença reumática, em especial espondilite anquilosante, nomezinho tão feio, né, que as pessoas, quando a gente fala, não sabem repetir, mas eu preciso dizer que existe esperança, existe vida, né, uma vida muito bacana, muito rica emocionalmente, depois do controle da doença, que a gente tem uma vida normal e que não se pode desistir, mas que o passo fundamental quando se tem dor ou se tem uma possibilidade de estar com diagnóstico de reumatismo, é encontrar um médico, um profissional da especialidade reumatológica que tenha conhecimento técnico, mas que tenha uma carga humana muito boa para poder fazer uma ligação forte com o paciente. Isso faz muita diferença. Então, não desista, encontre o seu médico e faça o seu tratamento. Vai dar tudo certo. Excelente mensagem, faço das palavras da Luciana as minhas,
como médico que sempre quis ter esse ótimo relacionamento com os pacientes, e às vezes não é difícil, não é tão simples assim, às vezes é difícil, vocês podem me acreditar, mas com certeza a médica que atende a Luciana é privilegiada por ter uma paciente como ela, que se expressa tão bem, que coloca as coisas tão, até facilmente, né? Coisas difíceis, vocês viram que o testemunho foi sensacional. Luciana, muito obrigado. E, pessoal, vamos em frente, teremos outras lives logo a seguir sobre as várias doenças, o que é ter o reumatismo crônico, como as pessoas sobrevivem a essas situações. Tem luz no fim do túnel. Um abraço a todos. Um abraço.